Olá, franquias ao Oi. vivo no ar. Silvana Abramovay, Amor aos Pedaços, muito bem-vinda. Obrigada, Beno, obrigada pelo convite. Uma alegria estar com você aqui. Hoje, 11 horas da manhã, mas já estou com fome. Só do pouco que você contou sobre algumas histórias do Amor aos Pedaços, a gente quer ouvir muita história, porque afinal de contas você, nas franquias de alimentação, eu acho que é uma precursora, né, Silvana? Eu acho que foi uma das primeiras franquias do país de alimentação, se eu não me engano. Daí você começou a contar das praças de alimentação que não tinham, mas eu vou te deixar. Primeiro, sabe o que eu gostaria de saber? Como é que você foi parar no Amor aos Pedaços? Eu acho que essa é uma história que eu sei que você tem a Ivani, sua sócia, que faz a magia lá dos doces, e você fez a magia do negócio Amor aos Pedaços prosperar por tantas décadas, né? Já está o quê? Na quarta década, Silvana? 43 anos. Olha aí, ó. 43 anos, meu. É muita história, Silvana. E como começou no ano 44 anos atrás? O que você estava fazendo antes de fazer Amor Eu aos estava na Pedaços? escola. Você saiu direto da escola ou faculdade? Não, estava na escola, fui para a faculdade no primeiro ano, e fui convidada para ser sócia. A Ivani fundou a empresa há 43 anos atrás. Depois de um ano, meu irmão se tornou sócio, ele saiu depois de 10 anos. E na época só tinha uma loja da Consolação, eles queriam achar alguém para ser sócio para abrir a segunda loja. Eu tinha 18 anos, estava na faculdade, Uau. super decepcionada. Fiquei na loja 3 meses para ver se eu gostava, porque eu era muito menina. Sim, E aí eu entrei de sócia com a Ivani e com o Reinaldo. Eu tinha, na verdade, quando eu entrei de sócia, eu tinha já 19 anos. E a gente abriu a segunda loja na Rua da Consolação, na Clodomiro Amazonas, no Itaim. sim. Pô, mas você era uma criança. E você estava Era uma fazendo criança. faculdade do quê que você não De curtiu assim? comunicação. De comunicação na FAAP. Mas daí você abandonou, nem terminou? Abandonei. As pessoas, eu achava super estranho, porque o professor não ia, todo mundo comemorava. E o professor chegava atrasado, todo mundo comemorava. Eu falava, nossa, que estranho, eu vim de um Dante Alighieri, super Certinho, né? Meus filhos estudaram certinho. no Dante. E Tremenda então, escola. aí comecei a trabalhar muito, muito, muito. Falei, gente, vamos para a prática. Caramba, então tua faculdade foi Amor aos É a Pedaços. vida, é a vida. Faculdade, MBA, PhD. Sim. Cara, que incrível. E me diz uma coisa, a Ivani você conhecia da onde? Era uma amiga A tua de Ivani é infância, alguma coisa prima assim? da minha ex-cunhada. Prima da ex-cunhados. Aí eu preciso de um PowerPoint para entender. Ela é prima da Eva. Da Conhece Eva a Eva? Laffer. Que legal, da Ela foi Evinha. casada com meu irmão mais velho. Entendi. Hoje Então ela tem uma família. franquia, né? Foi assim que começou. Sim, ela tem até hoje aquela da Avenida Europa, é Da dela? Cidade Jardim, Que sim, legal. sim, Às vezes sim. eu vejo ela na Hebraica no clube. É isso. Mas faz tempo que não vejo. Pô, que legal, que história, hein? E aí, Muito. vocês já foram de. Você também fazia doce, cozinhava, era uma coisa que Não. você gostava, ou vocês já se separaram, falou, Ivani, toca Não, a confeitaria e eu vou tocar o negócio? Não, a Ivani é a criadora, ela tem esse dom de culinária, não fez curso nenhum, entende para burro. E, na verdade, eu venho de uma família judaica, minha avó era banqueteira, famosa de comida judaica. Eu tinha um pai que era, na época, o homem não entrava na cozinha, né? Mas ele era super, não gosto de usar o termo gourmet, mas ele era super cozinheiro. Uhum. Eu venho de uma família também hoteleira, que meu pai ficava nas cozinhas dos hotéis. Então, na minha casa sempre teve uma ligação muito forte, a minha família inteira tem uma ligação muito forte com comida. Eu sou a de experimentar, eu não sou a de fazer. Entendeu? Uhum. A Ivani faz e eu experimento. Pô, melhor dos mundos. Não é? Então, realmente, a gente todo mundo é muito comilão. Silvana, já Boa. fica aqui o meu convite de você me chamar a hora que você quiser para uma degustação. Mas sabe o que eu lembrei agora? Uma história que me veio na cabeça. Eu com meu ex-sócio Pedro, eu não sei se você vai lembrar disso, a gente fez Conheço o Pedro.
o Clube Franquia Bacana, e essa história tem talvez 16, não, que 16, tem uns 20 anos talvez, e a gente foi uma vez num encontro de franqueados que a Melita, né, estava com a gente nessa história, a Melzinha, ela levou a gente para um encontro de vocês de franqueados e que tinha, eu não sei se era mês do morango, o que era, mas enfim. Festival do Morango. Festival do Morango. Tinham várias novas receitas e, nossa, mas eu me acabei de comer naquele dia, porque tinha degustação de tudo. Eu tô falando, eu tô quase cuspindo aqui de água na boca. Nossa, mas tava tão bom. A gente criou o Festival do Morango, né? Há 30, eu acho que o Festival de Morango tem 40 anos. Caramba. Não existia, né, essa junção de morango com produto. Era tudo muito cru, né? Uhum. Não tinha nem brigadeiro. O brigadeiro que você vê em festinha, só tinha em festinha, né? A Ivani criou isso de contar um pouco a história da marca, né? Ela é uma curiosa, gostava de quando vai no restaurante, até hoje, ela gosta de comer o prato de cada um pouquinho. E aí ela falou, o dia que eu abri, ela é de Tupã, o dia que eu abri uma doceira, eu vou fazer todo mundo poder comer um pedaço de cada coisa. E aí, foi aí que ela pegou a marca Amor aos Pedaços, que é de uma torta de abacaxi com coco, pôs a marca e combinou com um pedaço. Então, a pessoa, eu brinco que hoje a gente está super em dia com o Monjaro, porque as pessoas vão na loja e podem comer o quanto elas quiserem. Elas não precisam comer um pedação, podem comer uma fatia que satisfaça. Isso em 43 anos atrás. Mas eu lembro bem, pô, já fui muito em Amor aos Pedaços e você, um pedaço maior, menor, pega 2 pedaços. Isso daí foi uma sacada de vocês? Nasceu assim? Sim. Ou foi de observação assim. No começo, era uma fatia fixa. Você podia comer uma fatia fixa. Logo depois que a gente viu que todo mundo realmente queria experimentar tudo, a gente fez por peso. Então, hoje, por exemplo, é muito comum a pessoa pedir dois tipos de bolo diferentes no mesmo pratinho. É a coisa mais comum que tem. Sim, porque tem essa facilidade. Sim. E antigamente eu acho que se vendia bolo inteiro, não se vendia nem por fatia. Não se vendia, né? Exatamente. As Estamos pessoas tinham falando que aí levar... Vocês inventaram esse mercado, né, Silvana? Porque é um mercado de doceria que não existia, né? E eu acho que é um mercado, é muito artesanal, né? Então, no começo da doceira, quando a marca nem era tão conhecida, as pessoas levavam um prato de casa para fingir que fizeram em casa. Era muito comum. Eu lembro na Rua da Consolação, a gente tinha um canto que a gente guardava os pratos do cliente, porque eles queriam fingir que eles fizeram em casa. Muito legal. E levar para a festa e olha o bolo que eu deles, fiz. eu que fiz, caseiro, que barato, mesmo, tradicional, muito comum, muito comum. Imagina, daí vai um na festa do outro e fala, pô, mas você fez o mesmo bolo que eu fiz, tá com o mesmo gosto? Barato, isso. Silvana. Até hoje as pessoas levam para ficar mais bonito, obviamente, mas antes a intenção era diferente. Por apresentação. E olha que legal, porque você tem um histórico do teu pai e da tua família de 2 coisas que são importantíssimas para o teu tipo de negócio. A comida, ele gostava de comida, né? E a hospitalidade, porque, puta, se tem uma coisa que hotel faz bem é receber as pessoas, os hóspedes, a gentileza que o pessoal de hotel tem, eu acho que você trouxe muito disso para o negócio, né? E a colônia judaica, né? Que a gente gosta de ter todo mundo junto agarradinho, né? Tá em comunidade, em família, próximo e tudo mais. Então, a colônia ajudou a comer muito doce lá na Consolação, ainda mais que tem... E na Hebraica, a gente esteve na Hebraica, né? Sim, eu lembro. Aonde virou academia, né? Não sei se você já viu lá que agora... Eu sei. Mas e o Amor aos Pedaços, ele começou com a Ivani, sei lá, fazendo bolo em casa, e daí num belo dia ela abriu uma loja? Não, ela era de Tupã, e ela veio, o marido casou, o Armando, que também é nosso sócio, casou com a Ivani e vieram morar em São Paulo. E aí ela queria fazer alguma coisa, ela ficou 1 ano com a loja fechada fazendo teste. Uau! Mas já com o espaço lá? Não, lá na Consolação, só fazendo teste. Caramba! 1 ano. Então ela é meticulosa pra caramba, meu. Põe meticulosa nisso. É bom que a gente se equilibra. Perfeccionista. Sim, muito. E aí mas abriu muito já como Amor aos Pedaços?
Sim, sim, abriu como Amor aos Pedaços, aí tinha já toda a linha que a gente, obviamente que hoje a linha é muito maior, mas exatamente isso, os salgados, tinha biscoitos, docinhos, os bolos, as tortas, igualzinho. E já, torta, você diz, torta salgada também. Torta, bolo, na época tinha torta salgada também, que as pessoas Tá. escolhiam a fatia. Nossa, que história incrível. E Muito. já esse negócio que você falou que o brigadeiro só. Porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Verdade, quando eu era pequeno, não tinha um lugar que você ia comer brigadeiro, né? E vou dizer, de uns, talvez já deve ter uns 10 anos para cá, ou até menos, que você tem as brigadeirias, né? As lojas de brigadeiro com 200 mil. Já nem sei se dá para chamar de brigadeiro ou não, mas Ah, tem eu tudo acho, quanto é sabor, né? eu acho que já foi uma moda, né? E É. aí hoje você tem poucas, né? Mas na época que a gente abriu, as pessoas só comiam brigadeiro feito em casa em festinha de criança. Sim, isso mesmo. Não tinha E um. aí a gente criou o brigadeiro de colher. Por Hum, quê? Porque as pessoas amavam tanto o nosso brigadeiro do bolo de brigadeiro, que é uma consistência diferente, que elas iam. Uma loja de rua, ela acaba sendo muito uma loja de comunidade, da comunidade do bairro, né? Elas sim. levavam colher para a gente encher de brigadeiro para elas comerem na colher. Que Foi aí legal, que está nasceu o brincando. brigadeiro de colher. Meu, e o Sim, brigadeiro de colher, Silvana, hoje ele está em todos os restaurantes do sim. Brasil. Onde você vai, o pessoal do Pirajá, lá da companhia de alimentação, porra, tem tudo quanto é lugar Foi isso. assim que nasceu o brigadeiro de colher. Das pessoas trazendo. Das pessoas trazendo colher na loja. Ai, põe mais um pouquinho na colher para mim. Eu quero Que uma demais. colher sem ser o bolo, né, de Aham. brigadeiro, porque ele tem uma consistência um pouco diferente do brigadeiro. Foi aí que nasceu todos esses doces de colher. E me diz uma coisa, para vocês 43 anos, tem algum produto que está há 43 anos lá na loja? Muitos, muitos. Inclusive, a gente está sempre inovando, mas os clientes eles são muito fiéis, né? Mas assim, a base, bolo mousse, bolo brigadeiro, os pavês, todos ainda continuam. Qual que foi o primeiro, Todos. você sabe dizer? Todos esses foram. Bolo Bruna, que é o nome da filha da minha sócia, bolo mousse, bolo brigadeiro, pavê de chocolate, pavê de noz. Obviamente, a gente foi renovando, inovando. A gente tem doces individuais, se a pessoa quer. Por exemplo, agora no Festival de Morango, a gente fez uma linha de tortas de fruta. Está sempre inovando, tanto que a nossa linha de produto, na verdade, a gente, com o tempo, percebeu que a expertise estava nos recheios e nas coberturas. Então, a gente levou os nossos recheios, as nossas coberturas para tudo. Então, a gente levou para o sorvete, é o sorvete que é bolo ou o bolo que é sorvete? É fatia e misturado sorvete com bolo. A gente levou para os nossos chocolates, a gente criou o ovo de marshmallow de Hum. Páscoa de marshmallow há 40 anos atrás. E hoje a gente tem o ovo recheado de bicho de pé, brigadeiro. O bicho de pé também foi um doce que a Ivani inventou, né, para o aniversário do filho dela. Esse ano está fazendo 50 anos. Ela inventou antes da doceira. E no começo, aquele docinho rosa. E no começo as pessoas achavam o nome horroroso. Como que tem esse nome? Né? E é super engraçado, porque as pessoas inventam por que chama bicho de pé. E a verdade do bicho de pé é porque ela ia para a fazenda quando ela era pequena, e o bicho de pé, ele mordia, ele coça, né? E ela fazia competição que quem pegava bicho de pé antes. Ah, é uma coisa bem do interior, né? De quem é do E interior. Que aí barato. o bicho de pé, quando ele te pica, sei lá, que você pica, você não para de coçar. E o bicho de pé, quando você come, você não para de comer. Esta é a verdadeira história. E a Ivani, então, ela Aí, é a criadora do bicho de sim, pé. sim, é uma Caramba, quanta marca história, nossa, Silvana. sim, sim, muito legal. Aquele E o doce que é o rosa, carro-chefe? bolo mousse, bolo de brigadeiros, pavês, carro-chefe. Os brigadeiros de enrolar, os bichos de pé, todos. E há uns 2, 3 anos atrás que teve a febre do pistache, imagino que vocês tiveram que entrar nessa também. De vez em quando Colocamos tem bolo isso, de né? pistache, a gente acabou de lançar uma linha com a Biscoff. A Biscoff é um biscoito belga, que tem gosto de especiarias, que veio para o Brasil, ele é conhecido no mundo inteiro, Eu sei qual e que é. recentemente ele entrou no Brasil e a gente fez uma collab com eles.
Tem que estar se modernizando. Sabe uma coisa que eu acho que deve ter? Eu não sei se você conhece a Esperança, aquela pizzaria que tem em São Paulo, que é uma das primeiras. Eu vou lá desde que eu sou pequeno, e daí levo meus filhos desde que eles são pequenos. Agora eu não tenho neto ainda, mas quando tiver, vou levar meus netos, os netos da minha mãe, né, da minha tia, da família. Não sei te dizer, ô, Silvana, quantos aniversários a gente já não fez no Esperança, quantos devem ter sido com Amor aos Pedaços, porque a gente comprou muito bolo lá de vocês. Você vê isso passando. E como é a sua sensação de ver passar de a filha que vai com a mãe comer o bolo, ou o filho que está lá com a avó? Muito, eu acho que é muito comum, né, passar de geração para geração, e super passa. Eu tenho filhos também, e percebo que isso passa, essa memória afetiva vira o dia de hoje, né? E traz toda a família para comer, relembrando as memórias e contando novas histórias também, né? Porque eu imagino que nem tem os bolos, né, que são marcantes na nossa vida. Vira e mexe meu filho, né? Fez 24 anos agora, dia 31, no sábado agora, né? Ele, eu quero tal bolo, porque ele lembra de infância, alguma coisa ali que ele comeu, né, de algum lugar. Então, eu Com acho que isso deve certeza. trazer uma alegria para vocês aí, que deve ser assim, às vezes Muito vale mais forte. do que o faturamento que está entrando, né? De Sim, ver sim. perpetuando a marca aí, pô, são indo para a quinta década, né, Silvana? É muita Não é coisa, ainda fácil, mais né? num país que nem o Três, nosso. três planos econômicos e uma pandemia, né? Não é para qualquer um, não. Né? E pandemia, imagino que bateu muito forte, porque vocês têm muita presença em shopping, né? Para a rua não foi tão ruim, mas para shopping, o shopping ficou muito fechado, né? A gente tinha caminhões indo para outros estados com mercadoria, voltou tudo. Realmente foi uma fase muito complicada no mercado, para todo mundo, né? E delivery é Mas, algo que vocês já trabalhavam ou não? então, graças a Deus, a gente já trabalhava com plataforma, que foi o que realmente sustentou a operação. Então, Uhum. quer dizer, porque hoje, para você entrar numa plataforma, é um mercado completamente diferente, é um negócio dentro do teu negócio. Então, para você se adaptar, para você entender esse cliente, você demora um ano. Impressionante. Sim, E, é outro. graças a Deus, a gente já estava. Né? Então, a gente não teve essa necessidade de adaptação. Então, para a gente foi algo mais suave essa venda de delivery. O comportamento dos clientes mudam de loja para loja e do delivery é tudo diferente? Ou Eu acho que segue? assim, loja de rua é pessoas que moram ali perto ou trabalham perto da loja. Loja de shopping é o frequentador de shopping, né? Ele é o que vai, nem sempre a loja é destino, mas ela está no meio do caminho e você consome. A loja de rua é destino, quando a pessoa vai para a loja, é porque ela quer ir na loja, né? Então, são clientes. Eu vendo muito mais bolo inteiro em loja de rua do que loja de shopping. Imaginei. E delivery é a mesma coisa. Eu acho que eu vendo mais bolo inteiro do que fatia, por incrível que pareça. Mas eu acho que é muito parecido. Loja de rua, ela acaba tendo mais delivery do que loja de shopping. E hoje a gente vende muito por WhatsApp, né? Impressionante. Coisa que não existia, né? É mesmo. Muito por WhatsApp. Hoje não existe mais telefone, o telefone não toca na tua loja, né? É só o WhatsApp. Nossa, virou então uma plataforma de venda também. Também, com certeza. Já perceberam isso que até estão cobrando agora, né? Não, e é WhatsApp. legal, você sabe que aqui o pessoal que está assistindo a gente aí, vendo aí a tua história, a história do Amor aos Pedaços, é que está procurando alguma franquia. E você já deu aí uma boa noção de diferenças do que é loja de rua e loja de shopping, né? E todas elas têm um incremento do delivery, do WhatsApp, né, que você acabou de falar. Então, Sim, acho que é importante, porque às vezes o investimento no shopping acaba sendo maior, né, Silvana? Mas ele traz sempre. um fluxo lá, eu não sei em Muito termos de. maior. O faturamento. Eu tenho loja de rua que performa super bem, que nem shopping. Eu tenho. Mas obviamente shopping tem volume, tem mais volume. Mas aí o trabalho do franqueado, ele não é mais um trabalho passivo, né? Ele tem que ser gestor do negócio dele, ele tem que também ajudar a trazer fluxo.
Então, é um trabalho complexo e que depende muito da gestão da loja, que faz muita diferença. Às vezes a gente repassa uma loja, o faturamento dobra. Ó. Porque o cara já estava lá meio desanimado e o cara que entra, né, o novo operador está num pique absurdo de fazer aquilo acontecer, né? Eu acho que a gente que está com franquia, quando a gente abriu a primeira franquia, não existia a BF, não existia a Leite Franchise, existia o McDonald's de franquia, né? O resto, por exemplo, o Boticário, ele era um revendedor, ele não era uma franquia, né? Então, a gente foi criando as nossas metodologias, que é a base de tudo hoje, mas o que a gente percebe é a diferença do consumo, do cliente franqueado no negócio, porque antigamente existia uma ilusão que você abre uma franquia é sucesso certo, né? Então as pessoas tinham outro perfil para procurar um negócio. Eu vou abrir um negócio que eu não tenho que trabalhar muito. E no meu negócio sempre tem que trabalhar, né? A gente, só para localizar, a gente resolveu fazer franquia porque a gente tinha 10 lojas próprias, a gente não estava conseguindo dar conta da procura que a gente tinha, da demanda do cliente, e aí a gente foi estudar fora do país uma forma de crescer a rede, né? Não tinha M&A, não era tão forte tudo isso. E a gente optou pelo sistema de franquia porque a gente sempre achou que o gestor ia tomar conta do negócio, porque comida você tem que tomar conta, né? Não precisaria exatamente ser o franqueado. Hoje a gente entende isso. Pode ser um investidor que saiba gerir o seu gerente, que também é um bom gestor. Então, eu acho que o perfil de franqueado, de uma forma geral, mudou muito, o entendimento do que é uma franquia mudou muito, e o mercado está super amadurecido. Nossa, tudo mudou. Mas conta mais um pouco, vocês foram o quê? Para os Estados Unidos, vocês foram ver alguma convenção da IFA, aquele congresso que não era convenção, a gente foi conversar com algumas outras marcas que tinham franquia lá e a gente começou a estudar mesmo o sistema de franquia. Aí, na época, quem ajudou a gente foi o Daniel Citron. Citron com a Francap. Com a Francap, ele ajudou a gente a desenvolver que legal. A franquia, a fazer os manuais. A gente pegou um funcionário, pôs de sócio para uma loja escola, que é a base até hoje do nosso negócio. E fomos desbravando o mercado. Nossa, desbravando total. Completamente. Mas vocês tinham, quando vocês estavam nessa 10ª loja, já tinha quantos anos de Amor aos Pedaços? Daí que foi esse momento que vocês falaram? 4 anos. A gente foi começando... então cresceu muito rápido, Silvana. 4, 5 anos. A gente foi vender, a gente começou a vender as nossas lojas próprias. Entendi. Daí vocês... Porque assim, a gente fabrica, a gente tem uma indústria que fabrica os produtos que vende para as lojas. Eu cheguei lá na Vila Olímpia quando era... Depois mudou, né? Foi para Cotia, está em Cotia. Tá, Cotia eu não conheço. Vamos marcar um dia de sei lá. Então, a gente é franqueador, fornecedor e loja própria. É muitos papéis. Sim. Então, hoje a gente só tem 2 lojas próprias e o resto é franquia. E Silvana, você falou que o mundo do franchising mudou, mas antes de falar do mundo do franchising, você, quando abriram essa doceria, eu acho que era uma das primeiras docerias de São Paulo. Deve ter a Duca, essas coisas que são antigas, outras, pelo menos aqui em São Paulo, né? Mas de crescer, de ter 10 unidades, eu não lembro de nenhuma. Talvez a Brunella com sorvete tinha alguma coisa parecida, a Ofder, acho que não lembro. Então, vocês são muito desbravadoras, mas eu queria entender, assim, como que vocês conseguem se manter atualizadas, presentes, crescendo num mercado que hoje em dia, minha esposa, às vezes, eu já fui pegar bolo na casa de uma pessoa. Então, tem muita gente, outras redes, obviamente, que vieram de docerias, o doce e essa coisa do brasileiro que é apaixonado por comida. Então, a gente agora tem N restaurantes Michelin, desde a comida popular até a comida mais sofisticada, tudo mudou, eu acho que no universo gastronômico. Os doces, tem docerias aí que só tem uma doceria, mas é o doceiro que estudou, sei lá, na Cordon Bleu, né? Enfim. E as pessoas que fazem em casa,
como é que dá para se manter num cenário que hoje, comparado lá 43 anos atrás, é assim completamente caótico, uma competição absurda, insana, e vocês estão aí, né? A cada ano criando moda, criando, né? Trazendo as novas gerações, né? Eu acho que nos primeiros, eu posso contar assim, nos primeiros 20 anos, não existia você comprar uma pesquisa de tendência, não existia internet. Eu vou te falar que nos primeiros 25 anos da empresa, eu e a Ivani, a gente viajava todo ano, 2 vezes por ano, para tentar interpretar e entender o que o consumidor no mundo estava querendo e no Brasil. Hoje você tem institutos de pesquisa que você compra a tendência, né? Então, eu acho que assim, é inovar sempre. Eu acho que as dificuldades na época existiam muitas, porque também eram muitas dificuldades, era um cenário desbravador, por mais que tinha menos, também era difícil você lançar uma marca, não é fácil, né, de você lançar um estilo como era o nosso. Então, eu acho que os desafios, com o tempo, eles só vão mudando. Obviamente, hoje a gente tem uma concorrência muito forte, muito mais forte, mas eu acredito que tem espaço para todo mundo. Há 20 anos atrás, a gente lançou uma linha de 0%, muito forte, com uma empresa americana que chamava Cultor, não sei se ela ainda existe, para tentar atender o público diabético. É uma linha que hoje a gente vende 10% da nossa linha. De novo, não esquecendo que o cliente vai na minha loja, ele pode comer o tamanho da fatia que ele quiser. Então, com toda essa saudabilidade que a gente tem por aí, equilíbrio é tudo, né? Eu acho que é tudo. Então, você pode comer um doce, você pode comer uma salada, você pode comer tudo, é o equilíbrio, não existe isso. Então, eu acho que a gente, há 40 anos atrás, facilitou isso, né? Porque quem quer comer uma fatia menor, come uma fatia menor, né? Mas a gente tem produtos sem glúten, a gente tem produtos sem lactose, a gente percebe esse movimento, mas quem vai na nossa loja quer comer algo muito gostoso. Muito gostoso. Isso com certeza eles comem. Você sabe que olhando uma tendência há 20 anos atrás, ninguém percebeu, a gente fez uma reestruturação nas receitas, equilibrando melhor os recheios e as coberturas. E ninguém percebeu, né? Já vendo essa saudabilidade para o futuro. Nossa, vocês enxergaram. Bom, e uma coisa que é legal, que o modelo já estava pronto com esse negócio de pesar, ou seja, não abro mão de comer um doce, mas vou comer um pedaço menor. Check, tava feito. E daí vocês foram para essa coisa, que nem meu filho é intolerante à lactose, então já tem lactose. Glúten, os celíacos, tudo é cada vez mais comum. Já tem mais de 10 anos. Na verdade, na loja, eu não posso falar que é sem glúten, porque pode ter contaminação cruzada, porque o meu produto ele não é lacrado, ele está na vitrine. Então, a gente sempre pergunta, a gente não pode anunciar que é sem glúten, mas a pessoa pergunta, tem algum sem glúten? Tem sem glúten, mas pode ter contaminação cruzada. Então, dependendo da intolerância, a pessoa pode comer. E só de estar numa mesma vitrine pode ter contaminação? Isso eu não Sim, fazia a menor ideia. O ar contamina. É pelo ar. O ar contamina, Contamina não, né? Mistura, né? O ar. Sim. É que usa esse termo contaminar, né? Não, porque agora minha esposa também tem coisa com amendoim, então a gente tem que ler tudo que tem nas comidas agora para ninguém passar mal lá em casa, e eu acho que a maioria dos lares, né, tá passando por isso, né? Tá descobrindo, né? Então, pode ir lá no Amor aos Pedaços que tem. Dependendo do tamanho da intolerância ao glúten, tem, sem lactose também tem. E além de concorrência, né, que virou essa coisa, tem espaço sim para todo mundo, afinal de contas é mais de 200 milhões de brasileiros, então haja boca para comer, né, Silvana? Sim. Mas tem a concorrência e tem hoje também que está divulgando, né? Uma coisa que para vocês eu acho que era passar na rua e vendia. E agora não, tem que estar aqui fazendo vídeo, mídias sociais e tudo mais. Então para todo mundo, né? Para todo mundo, né? Cada vez mais complexo, né? O ambiente de trabalho. Você está lá nas plataformas, sei lá, iFood, essa nova aí da 99, Kita, é outra coisa. E são mercados diferentes, mas tudo te ajuda a aumentar o faturamento, né? Tudo te ajuda a aumentar o faturamento.
Eu falo que é um trabalho de formiguinha, quando você quer trazer faturamento. Não é uma coisa só, é você trabalhar bem todos os modelos dentro da tua loja e ser o gestor do teu negócio. Você falou uma coisa que é super importante, a gente direto bate nessa tecla que eu faço muito vídeo para o Instagram, nas lives que eu faço. Isso aqui basicamente é um jeito de eu levar conhecimento e uma vitrine aí para vocês franqueadores, né, que a gente faz aqui no Franquias ao Vivo. Mas você falou assim, se você está procurando uma franquia e não quer trabalhar, aqui não tem isso. E nenhuma tem isso, né, Silvana? Não. Tem que botar, arregaçar a manga, porque é o dia a dia, e daí deu um problema na loja com a eletricidade, acabou a água, o shopping quer conversar, ou o cara da rua tem um buraco lá e você precisa de ter um convênio de estacionamento. Quem resolve isso é o operador. Eles às vezes não entendem que o franqueador não faz tudo por eles, né? Eu acho que é importante, tem que ter um gestor, nem sempre o gestor precisa ser o dono, se ele souber gerir o seu gestor, né? Eu acho que não tem mágica nem milagre. Se alguém vender uma franquia como milagrosa, que anda sozinha, eu desconheço. Eu realmente desconheço. Eu desconheço um negócio que anda sozinho, eu desconheço. Então, desconfie, né? Boa, perfeito. Você sabe que eu tenho uma franqueada que está voltando, que foi minha franqueada, saiu, está em outras franquias, está voltando, e ela falou para mim outro dia, eu fiquei super feliz, ela falou, Silvana, eu estou em fast food, a tua rede, o teu tipo de franquia é a melhor, é a que menos dá trabalho, dá muito trabalho, todas as franquias, mas a tua ainda te dá, porque vai o produto semi-pronto, o fornecedor praticamente é único. Então, eu fiquei super feliz, porque eu sempre falo a atenção que tem que ter, porque os produtos eles vão semi-acabados, né? E as lojas que montam na hora o que precisa para vitrine. Então, ele é super fresco, ele não vai pronto o bolo. E é muito engraçado como ela me falou isso, é super redondinho. Eu fiquei tão feliz, foi o maior elogio que eu já levei. Sim, tem operações que são mais complexas, mas você vê, é importante para o pessoal que está ouvindo a gente de entender, olha, tem o dia a dia, não é fácil, mas a operação em si, imagina se você não assa o bolo, nem nada lá. Não, só monta. Então, a montagem é muito mais simples, óbvio, tem o manuseio, tem que ter higiene e tudo mais. Eu imagino e não precisa ser uma pessoa que trabalhe com confeitaria. Isso que eu ia perguntar. Não. Os nossos manuais, eles ensinam tudo. A gente tem o treinamento nas lojas. As lojas próprias são lojas de escola. E lá a gente tem todo o treinamento, a gente tem manuais, e que a pessoa nunca precisa ter montado o bolo. Então não precisa ser confeiteiro. Porque às vezes a pessoa, eu adoro doce, eu adoro fazer doce e vou abrir um Amor aos Pedaços. Está indo para o lugar errado. Tá, né? Tá. Lá a gente tem que seguir, obviamente, que a gente tem conselho de franqueados, todas as sugestões são muito bem-vindas e estudadas, mas aí não dá para inventar, né? Você tem um padrão para cumprir. Sim, eu estou falando de ir para o lugar errado, não pelo negócio, obviamente, Silvana. Não, pela postura de querer fazer o seu próprio doce. E se frustrar, entendeu? Porque daí ele acha que vai meter a mão na massa de bolo, literalmente, não vai. E o pior é que a franquia, ela segue um padrão. Isso. São aí dezenas de lojas do Amor aos Pedaços, não dá para falar, agora eu vou inventar um doce e na loja dele tem o doce e nas outras todas não tem, né? Então isso é algo importante que a gente sempre fala do franchise. Não quero, eu quero fazer o meu doce, beleza, abre lá sua confeitaria, mas não vai pegar o teu dinheiro, que às vezes é o dinheiro da vida, né, Silvana, para fazer um negócio que não tem a ver, que você não se identifica, né? Eu sempre falo, porque a última entrevista é sempre comigo. Que legal. Como que é o processo? Só para... Daí você fala da última entrevista. Você entra para o pessoal de expansão, vai fazer as reuniões, vai entender o DRE, vai entender o modelo de negócio. Conforme você for avançando, paralelamente, a gente vai entender onde você quer loja, vai ver se tem disponível ponto. No avançar, você me conhece, e aí eu dou ok final para o negócio, e aí ele caminha, né? E como é que você faz esse último bate-papo, entrevista? A gente já teve de tudo, a gente já usou teste,
A gente já fez de tudo. Eu vou te falar, é o sentir mesmo, é o feeling mesmo, passando por vários lugares, né? Porque a pessoa faz um dia ele vivencia um negócio na loja, aí eu tenho uma consultora super especialista que passa com ele esse período para ver se ele tem um perfil, se for ele que for administrar, ou se ele for um gestor e tiver observações coerentes. E existe todo um processo de completar as fichas, a pessoa de expansão, depois a head de expansão, depois comigo. Né? É rápido, mas é complexo. Olho né? no olho, já. Olho no olho, eu falo que. Aqueles 5 primeiros segundos, né? Né? Eu não acho que é só os 5 primeiros, mas eu acho assim: o brilho nos olhos é super importante, eu sempre falo. Né? Eu gosto de ver brilho nos olhos. É você entender o que cada candidato à franquia se motiva. Tem gente que é só o financeiro, tem gente que gosta de se identificar com o negócio, e aí você vai trabalhando ele de conforme o que motiva ele. E não tem problema você ter motivações diferentes. Ah, com certeza. Já disse muito não para candidato, Silvana? Já disse. Eles entendem? Alguns sim, alguns não, porque eu falo que esse test drive não é só para a gente, é para ele também. Para ele entender, não é uma entrevista de emprego, né? É para eles entenderem o que vai ser a rotina deles no dia a dia. Então, é super importante eles entenderem que é para eles também, não é só para a gente, eles precisam se identificar. E se eles não se identificarem, se eles falarem que horror, se eles não gostarem de gente, é complicado. Aí as pessoas elas mudam de ideia muito rápido, né? Cada vez mais. A Melita sempre fala para mim, cada vez mais, 3 meses ficou difícil, vou mudar de negócio. Cada vez mais as pessoas querem um retorno imediato, né? E não é isso, e não é assim. Então a gente tenta também identificar esse tipo de pessoa e coloca muito pé no chão. Eu brinco que o meu departamento de expansão vende e eu desvendo. Eu sempre falo isso. Porque assim não é fácil, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, não é? É muito gostoso, eu amo o que eu faço, é muito gostoso, mas tem uma dedicação, não tem mágica. Não, eu acho que não dá para abrir um negócio sem sentir que vai amar, sentir que na segunda-feira vai felizão para trabalhar e só pensar no dinheiro, porque aí depois, que nem a Melzinha fala, depois de 3 meses o cara vai ver que nossa, que isso dá de trabalho, não sei o que, e vou embora, né? Então, eu acho que toda vez que você fala um não para alguém, eu te perguntei se entende, entende. A Eva aí dando um aplauso para a gente, a Eva Laffer. Fala, Evinha, toda vez que você fala um não para alguém, essa pessoa tinha que te agradecer, porque você está protegendo o dinheiro dela, até a vida dela, né? Se você quiser saber, né, Silvana? A gente tenta explicar isso, né? Mas é difícil da pessoa querer entender, né? Mas é normal, faz parte do jogo, faz parte. Quem não tem perfil, Mas eu acho que o modelo mesmo também mudou, porque antes a gente queria um sócio operador, e hoje a gente entendeu que os gestores de marcas, de multifranquias, eles sabem gerir gerentes, né? Então, ele também é um ótimo perfil. Então, nos primeiros 20 anos, tinha que ser franqueado ter esse negócio. E hoje mudou. Barriga no balcão, né? Agora já você pode gerir bem. Né? Muito, muito, muito. Então, eu tenho um franqueado que tem 3, 4 lojas, a grande maioria tem 2 lojas, partem para mais ainda. Eu sempre falo, se tem franqueado que tem 2 lojas, mais de uma, digamos assim, é porque o negócio é bom. A grande maioria, maioria tem 2, 3. E tem franqueado que foi por gostar da marca, gostar dos doces, falou, pô, quero ser dono desse negócio, que eu imagino que isso atrai muito, né? Até hoje tem franqueado que se identifica, porque é legal também se identificar com a marca, Super, né? Eu brinco que ninguém vende prego, a gente vende bolo para deixar as pessoas felizes, né? Imagina se a gente estivesse vendendo prego. Então, verdade. Não, vocês vendem felicidade, né? É verdade. Alegria. Então, é muito gostoso, o doce traz aquela recompensa, deixa a gente flutuando, né? E daí, geralmente,
O pessoal que compra um bolo inteiro, uma torta, os salgadinhos, os docinhos, é para festa, então é só momentos de alegria, né? Só momentos de comemoração. Esse ano a gente está fazendo um relift de toda a comunicação visual da marca. A gente sempre faz, né? De loja a gente já fez, já está no novo layout, já faz algum tempo, e a gente fez alguns ajustes no logo, nas cores, Importante. no material gráfico. Vamos lançar aí, acho que em abril. Ah, que legal. Vou querer ver aí. E você falou de loja, os modelos de negócio é loja de shopping e loja de rua ou tem, sei lá, quiosque, unidade Temos móvel? quiosque também, temos quiosque e temos lojas de rua e lojas de shopping. E tamanhos diversos, né? Vai de 35 metros a 80 metros as lojas. Geralmente loja de rua é um pouquinho maior, dependendo como a gente encontra. Loja de shopping, você tem que sempre lembrar que tem que ter uma parte de mesas para fora, que seja da loja, não precisa ser só dentro, né? Então, por isso a loja pode ser um pouco menor e tendo um comodato de mesas para fora. E estamos falando de investimento a partir de 200 mil. 200 mil. Quiosque 200 mil, a loja mais ou menos 400 mil. E daí uma taxa de retorno, Silvana, de... A gente sempre fala 36 meses, no quiosque é 24. Porque isso é uma coisa importante, eu sempre também gosto de falar, olha lá a taxa de retorno. Estamos falando aí de 3 anos, porque é um investimento maior. Eu imagino, isso é a média. Se o local for muito bem escolhido, tem um franqueado, certo, um franqueado lá com pulso firme, um gestor de primeira, pode 20 vir meses, antes, né? Pode, mas ele com tem certeza. que se preparar para saber que ele está investindo aqueles 400 mil durante alguns meses até a loja abrir, tem que ter um giro próprio para ele... Capital de giro. Capital de giro, até pessoal, né? Precisa pagar as contas da casa dele. É bom a gente sempre lembrar isso para o candidato que está aí assistindo a gente procurando uma franquia. E no caso de vocês, estamos falando de um retorno de investimento a partir de entre 20 e 36, mas vamos pegar o 36 que você pôs aí na média, que é para ele se planejar, né, Silvana? Senão a pessoa entra... Achando e é o que você falou. Você falou do teu processo de seleção. Vamos ver com a gente DRE, vamos ver com a gente o que vai ser o teu dia a dia, ainda no shopping, que tem que abrir todo santo dia, né, Silvana? Eu achei engraçado você falar que o franqueado tem que entender que segunda-feira dá um alívio, mas é que segunda-feira ele acorda até cansado, porque ele trabalhou muito sábado e domingo. Se for entendeu? Shopping, né? Mas é um problema bom. Que é melhor que isso? Ter muito movimento? Sim. Adoro problema bom, né? Eu acho que os nossos contratos são de 5 anos, então, com 36 meses, eu tenho o quiosque que retornou o investimento em 1 ano. Sim, imagino. E tenho loja também que em 20 meses. Então, tudo depende da gestão, do local, tudo interfere. Sim, cenário econômico, tempo. Hoje eu tenho lá um negócio de depilação. Tempo estando assim, vem menos gente. A Chili Beans diz que, se eu não me engano, cai 50% o faturamento da loja no dia que chove. Os óculos de sol, né, obviamente. Então, assim, o varejo, ele não perdoa, né, Silvana? Tá no varejo lá, todo dia é uma história, né? Eu gosto de ver o copo sempre cheio. Então, eu vou falar para você que no inverno, esfria, meu movimento aumenta 20%, 30%. Aí, ó, tá vendo? Eu não gosto de falar o que cai no verão, né? Que seja, mas o que aumenta quando você está com um friozinho e você quer comer um docinho. É muito bom. Ele aumenta mesmo, ele é sensitivo mesmo, é sensível, né? Não sensitivo, é sensível o faturamento. E com o tempo ele muda muito, dependendo da temperatura. Mesmo a gente tem sorvete, né? A gente tem sorvete, tem fruta, bolos de frutas, mas quando está friozinho, as pessoas comem mais. A Adriana da Noite Bavária veio aqui, nossa amiga, acho que uns 2 meses atrás, ela falou também, eu gosto do inverno porque eu vendo bastante, as castanhas glaciadas vão embora, né? Mas é importante pelo menos saber, num período de verão que nem esse, você se
para ter o copo cheio, né? Que nem você falou, adorei. Assim, eu gosto de falar do que dá certo, não das coisas que são difíceis. O que é difícil você está trabalhando é o problema tempo inteiro. da gente achar uma solução. Pô, como é que eu equiparo a venda do inverno com o verão? E aí usa de criatividade, né? Eu acho que faz parte dos desafios e a sazonalidade, isso existe, Sim, qualquer negócio, não não tem tem jeito. jeito, né? Então você vai fazer bebida gelada, você vai fazer tortas com frutas, está se movimentando. Você vai fazer uma propaganda maior de sorvete, você está se movimentando, mas a sazonalidade existe e não tem jeito, né? Você vê que a gente pegou essa onda aí do Morango do Amor, que foi super bacana, que era durante o nosso Festival do Morango, não foi a gente que criou isso, mas a gente pegou muito rápido e a gente estava no nosso Festival do Morango e foi assim incrível, é impressionante. Isso eu acho que é uma moda, não foi uma tendência. A gente não se pega, mas eu acho que foi um comportamento, sabe? Eu acho que vem da maçã do amor da festa junina, da brasilidade, e eu acho que é impressionante o que vendeu mais a loja em si por causa do Morango do Amor. Foi impressionante, acho que para todo mundo. Eu lembro, eu tinha viajado e quando eu estava nos Estados Unidos, fiquei 15 dias lá, quando eu voltei só se falava em Morango do Amor, que coisa louca. Aí a Danessa falando que Morango foi um sucesso, tinha escrito aí que eles se empenham bastante, eu não sei se é franqueada tua, É trabalha com você. franqueada. Nossa Que legal. franqueada tem 2 lojas. Aí, Danessa ficou feliz aí com os morangos. E sempre tem Todo alguma mundo ficou. novidade, né? E no caso de Tem que estar vocês, vocês têm... inovando sempre, sempre a gente está inovando. Esse ano a gente vai ter um super lançamento de festa junina, que vai ser super bacana. Agora está começando. Hoje a gente está fotografando Páscoa, a gente tem bastante novidade na Páscoa, a gente tem um ovo secreto, não posso contar. Não posso. Não, dá um spoiler aí, ó. Não posso. É um salgado com doce no mesmo ovo, eu não posso contar. Adoro coisa doce e salgada. Assim, aqueles caramelos salgados lá, me dá água na boca, só de falar. É um salgado com doce, uma mistura super bacana. E já depois do carnaval a gente já põe nas lojas o chocolate. Essa Páscoa é mais cedo, a gente não gosta muito de Páscoa mais cedo por causa do calor, né? É verdade. Mas aí não dá para mudar o dia da Páscoa. Mas já está chegando, depois do carnaval já está em todas as lojas. Muitas novidades. Vocês têm incremento também na Páscoa ou para vocês? Sim, temos incremento na Páscoa também. Mas porque vocês criaram uma linha de produto para isso? A gente criou já há 40 anos, que nem eu te falei, o ovo de marshmallow, ovo de recheio, ovo de colher. Para aproveitar essa onda aí, porque afinal os ovos recheados. Antigamente só tinha ovo com a casca de chocolate. E a gente, há 40 anos atrás, recheamos as cascas com os nossos recheios. Que demais. Muito legal. Não, porque tem alguns tipos de negócio que a Páscoa representa aí 30% do faturamento anual, né? Então... Mas é que são lojas de chocolate, né? Sim, mais voltado Na verdade, a gente também tem chocolate. Então, a gente tem o bolo de Páscoa também para comemorar no domingo. A Danessa já deu um spoiler aí, que a Páscoa tá linda e deliciosa. Você não quer contar do ovo. Segredo. Segredo? Então todo mundo lá é maio, né? Não, dia 5 de março nas lojas. Opa, 5 de março nas lojas. A Páscoa é dia 5 de abril. Eu tô aqui do lado do Eldorado, eu passo lá, que vocês têm uma loja que tá há 1000 anos lá, que eu sei. Tá. Essa é uma loja escola. Conta de loja. Você sabe, vou te contar uma coisa, eu não sei se você sabe. Um dos principais motivos, pelo menos nas nossas pesquisas, que o pessoal fala que quer comprar uma franquia, é por causa do suporte e treinamento. Mais de 1/3 das pessoas falam que é o suporte e treinamento, depois vem porque a marca é reconhecida, você sai na frente com franquia, aquelas coisas todas. Desculpa. O que vocês têm nessa loja escola? O franqueado é obrigado a ficar lá um período? Os funcionários? Como é que funciona essa parte de suporte e treinamento e usando a escola? Eu acho que é de 15 a 20 dias de treinamento, então eu tenho um treinamento gerencial e tenho um treinamento técnico e de atendimento. Né? O gerencial, obviamente, é na fábrica, eles vão conhecer a fábrica, eles entendem todo o nosso processo de criação, processo de produção, e depois eles vão para a loja ver como é o dia a dia da loja. Então, eles têm todos os treinamentos, e uma semana, 10 dias antes,
os funcionários novos vão treinar atendimento. Então, a gente tem um treinamento de atendimento, a gente tem a disponibilidade de 365 dias por ano de mandar os funcionários novos treinar na nossa loja própria. E depois que a gente abre, a gente dá um suporte com os treinadores na loja do franqueado durante 10 dias. Então, a gente acompanha os primeiros dias do franqueado, tanto na cozinha quanto no balcão. Então, a gente dá todo o suporte. É o que eu digo, essa é a magia do franchising, né? Imagina, você vê um negócio, você se encanta com ele e vocês pegam ele no colo para mostrar, ó, assim que você vai montar o bolo, assim que você higieniza a sua loja, assim que você trata o cliente. Ele precisa se preocupar com a operação. O resto tá tudo pronto, tá feito. Imagino que vocês fazem marketing também, você estava falando que vai ter as fotos da Páscoa, então óbvio, é importante ele fazer um marketing local, mas, Silvana, tem muita coisa que está dada de bandeja para ele focar naquele dia a dia, atender da forma mais querida e hospitaleira, né? Acolhedora, dar amor, né? E não aos pedaços, mas por inteiro para os clientes, né? E servir aquelas delícias para eles, né? Com certeza. Resta a ele fazer isso e às vezes não acontece, né? Por incrível que pareça, né? Ou a pessoa não estava imaginando que ela ia ter que fazer a mágica naquele local acontecer, é dela, não é sua, né, Silvana? Não é da marca em si, né? Ela atrai com os produtos, com o branding, né? Com a marca, mas o resto é o olho a olho lá no balcão, né? Não tem como fugir disso, né? Eu não cheguei na NRF esse ano, mas eu participei de alguns eventos e o que fala é isso, é a experiência dentro da loja, né? É a comunidade, é o olho no olho que você atende na hora que o cliente vai, a volta das pessoas para as lojas físicas, que está muito forte, e aí elas buscam alguma conexão com a marca, e quem faz isso é o franqueado. Por mais que você tenha um marketing que trabalhe tudo isso, mas é no ponto de venda que a magia acontece, com certeza. Olha que legal, a Danessa falando aqui que vocês são sempre abertos a nos escutar, são próximos dos franqueados, sou uma franqueada que sempre está nas operações. É muito legal escutar esses relatos aqui, ainda que estamos ao vivo, né, e saber o carinho. O carinho não é só com doce, é com as pessoas, né, Silvana? Senão não tem como, né? Como é que vai passar uma verdade, a autenticidade da marca para quem está comendo aquela pedaço maravilhoso lá e se por trás não tem uma verdade ainda maior, né? A qualidade, hoje você lida com comida, né? Oi, Danessa, obrigada pelas palavras aí. Mas eu acho que a qualidade do produto, qualidade do atendimento, como a loja está recebendo o cliente, isso é tudo papel do franqueado. Só ele pode fazer, a gente não consegue fazer pela franqueadora, né? A franqueadora, ela trabalha a marca macro, institucional, mas quem faz o trabalho do dia a dia é o franqueado. Ô, Silvana, estamos caminhando aqui para o final, porque eu sei que você tem que voltar e fazer muito mais doce, ser vendido aí para suas franqueadas, senão a Danessa te puxa a orelha. Mas fala para a gente, assim, nosso público aí está procurando comprar uma franquia. Me fala do Amor aos Pedaços, por que ele deveria olhar aí com mais carinho para vocês, falar com vocês, para ver se é um negócio que faz sentido para ele, né? Deixa o teu recado aí para quem está escutando a gente. Eu acho que mais do que há 43 anos, né, de empresa, solidez, eu acho que diz bastante coisa realmente, e eu acho que ao longo da jornada de entrevistas, a pessoa ela começa a entender um pouco a seriedade do nosso negócio, o quanto a gente se preocupa com que aquele dinheiro que a pessoa guardou a vida toda ou separou para fazer esse investimento, ele tem que se sentir uma segurança que ele está entrando numa empresa séria. E eu acho que ao longo da jornada, junto com os meus funcionários, comigo, colaboradores, ele vai entender isso. Então, vem que você vai ver. Né? Boa. Expansão@amorospedaços.com.br e estamos juntos. Tem lá no portal também, para quem quiser ver, ou se não, entra direto no site da Silvana, lá no Amor aos Pedaços. E
43 anos de história, são pouquíssimas franquias no Brasil que tem tudo isso, muitas ficaram pelo caminho, né? Então, por isso que eu falei hoje, estou aí como uma pessoa que para mim é muito importante aí no franchising. Graças a você que foi desbravando isso aí, que hoje eu estou aqui, né, Silvana? Senão não estaria nem aqui falando de franquias. E prazer aí falar contigo, adorei saber as histórias. Beno. Obrigada, Bichinho do pé, brigadeiro, como fala, o ovo recheado, pô, só coisa bacana. Eu acho que vocês têm que ter um orgulho imenso, e quem é franqueado tem que saber de todas essas histórias, de saber que aonde eles estão aí operando fez parte aí do mundo da confeitaria brasileira. Eu tava outro dia com aquele, acho que é Henrique Coraza, ou Coraza, e falando super bem de vocês, entendeu? Ele é muito querido, Lucas. Bom, ele foi nota 10, porque ele falou uma palavra, tradition, né? Tradition. E tem uma tradição do amor aos pedaços aí que eu acho que tem que ser levada em conta na hora de se buscar um negócio que é sólido, né, Silvana? E abrimos porta para muitas empreendedoras também, né? É um trabalho super bacana. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder dividir um pouco da minha história. Ah, que bom, eu fico muito contente. Vai estar em todas as nossas mídias sociais, mais um pouco a gente libera a live para ficar lá no Insta também. Vou liberar no meu pessoal, Silvana, depois eu te copio, se quiser deixar no seu, deixa também. Quem quiser, segue o canal, porque é isso que a gente quer trazer, histórias, mostrar o que é uma tradição de uma marca, o que está por trás da marca, porque é muito trabalho, é um trabalho árduo, né, Silvana, diário, de anos e anos e anos, se preocupando para oferecer o melhor para o franqueado e para o cliente final. Então, de novo, um beijo enorme e super obrigado aí pelo seu tempo para estar aqui com a gente. Obrigada, só queria falar que é para o Brasil todo. A gente, obviamente, está mais em São Paulo, mas é interior, o Brasil todo. Tá bom? Já pus aqui, eu fiz um vídeo aí sobre tendências outro dia. O interior é o que está mais, eu acho que buscando franquias. Interior do Brasil, né? Interior do Brasil inteiro, não só de São Paulo. A gente coloca desenvolvimento. A palavra interior ou cidades pequenas, né, ou fora das grandes capitais, a busca é gigante. Então eu acho que tem muito espaço para ter um amor aos pedaços aí na tua cidade, viu? Então, acima de 200 mil habitantes a gente está buscando. Tá então bom? Tá bom, Silvana. Muito beijo obrigada, enorme, super Beno. obrigado. Obrigada a você. Um abraço. Beijo, tchau, pessoal. Tchau, beijo. Tchau. Tchau.